Vamos que vamos, minha gente, para mais um programa ao lado do meu queridíssimo Marcelo Beckler. Fred e Beckler explicam. Pelo menos tentaremos explicar esse tema que é muito próximo do nosso coração, né, Beckler? Eu tô próximo desse rapaz, você já esteve próximo e sempre estará porque você está na casa dele eterna. Eu tô na casa temporária. Exatamente, a gente vai falar hoje sobre Josep Guardiola e Sala, que Fred já teve a oportunidade de acompanhar centenas de entrevistas. Fred, deve ser o personagem que mais vezes você acompanhou declarações, né? Cara, pelo menos, eu fiz as contas outro dia, tentei fazer pelo menos 300 e tantas entrevistas que eu já presenciei do Guardiola. É impressionante. E deve ser quem melhor fala de futebol, Guardiola, pelo menos. De vez em quando eu em casa coloco para escutar. E vamos falar sobre Guardiola e sobre o guardiolismo, porque que tem tantos técnicos seguindo uma linha guardiolista, e a gente vai tentar explicar para vocês hoje. Fred, que acompanha o Manchester City e o Guardiola tão de perto, e ele falava da casa dele que é aqui, porque o Guardiola é de uma cidadezinha, Santpedor, que é aqui perto de Barcelona, foi formado no Barça como jogador, como treinador, e sempre que está no Manchester City fala sobre a relação dele com o clube dele, que é o Futebol Clube Barcelona. Seguinte, o guardiolismo vem do cruifismo, uma evolução do cruifismo. O Pep Guardiola, o Ernesto Valverde, o Ronald Koeman, o Julian Lopetegui, o Juan Carlos Unzué, que foi auxiliar do Guardiola, depois auxiliar do Luiz Henrique, o Sérgio Barruan, o Oscar Garcia e outros tantos técnicos vieram da mesma filosofia do Cruyff. Eu simplesmente estou falando dos técnicos que foram dirigidos pelo Johan Cruyff enquanto jogadores. E hoje a gente tem Mikel Arteta, Xavi Hernandes, Vincent Kompany, que já foram treinados pelo Guardiola e que são técnicos guardiolistas e talvez cruifistas também. E aí eu pergunto para você, Fred, o que você entende como guardiolismo? Quando te perguntam, quando te falam em guardiolismo, o que vem na sua cabeça? Cara, o que eu acho mais fascinante dessa pergunta é que ela pode ter várias respostas. Porque o guardiolismo ele representa muito mais do que o que talvez alguém muito bem antenado na história da evolução tática do futebol possa explicar, porque acho que ele vai para além disso, né? Se você perguntar para um torcedor do Barcelona, o guardiolismo ele deve falar muito mais de sensações do que de leituras, né, no fim das contas. E o que eu consigo interpretar depois desse privilégio que eu tenho de estar há tanto tempo acompanhando tantas vezes esse cara falando, e em muitos momentos eu me sinto numa aula mesmo, porque é impressionante a bagagem e o que de vez em quando ele está disposto a compartilhar. A primeira coisa que eu penso é, para você fazer naturalmente com que o cruifismo ele se torne mais semente do que árvore, você tem que ser muito especial. E foi isso que o guardiolismo fez, né? Foi essa revolução que o Guardiola trouxe para o nosso futebol e que, em certa medida, acabou sendo até um pouco exagerado, né? A tentativa de copia e cola, quando a gente viu quase que uma pasteurização do futebol em diversos lugares, muita gente tentando copiar alguns princípios do guardiolismo sem os meios para tal, ou sem uma capacidade própria para tentar construir isso em condições particulares em diversos países do mundo e tudo mais. Hoje eu acho que a gente vê uma maturidade maior, né? Esse guardiolismo que transforma o futebol de um time que vê na bola o meio para ganhar. Eu acho que no fim das contas é isso. Ganhar sem deixar de encantar. Não sei se eu estou muito distante da sua interpretação, Marcelo. Não, a minha é bem mais básica e rudimentar, porque quando você falou de o cruifismo ser uma semente, não uma árvore, eu falei, isso teve na minha cara tanto tempo, e como que eu nunca pensei nessas palavras para falar isso, que era muito melhor do que eu faço a minha vida inteira. E é isso mesmo, né? O cruifismo parecia que era a obra terminada e veio o Guardiola e mostrou que não, ainda tem coisa para fazer aqui. Como eu não sei falar tão bem, eu tinha já programado usar parte do cenário para explicar algo que você disse. Por favor. Vamos ver se não vai ficar muito feio. É simplesmente, isso aqui é um time que tá de cabeça para baixo. Assim ele tá certo. Tirar o goleiro aqui para não parecer que é dois times. Um time normalzinho, 4-3-3, né? Então muita gente vai pensar que o guardiolismo é jogar no 4-3-3. Mas o cruifismo já jogava algumas vezes com 3 zagueiros, 4 no meio
e 3 atacantes. E o Guardiola chegou a usar no Barcelona algumas vezes, um lateral que era o Abidal bem pertinho aqui, o Dani Alves bem aberto, Messi e Fábregas por dentro, e aí o Davi Villa ou Pedro aberto ali. Então, não sei nem como é que chama esse desenho. Era 2 zagueiros, um lateral, em teoria isso aqui é um lateral, mas ele virava a ponta. Aí depois no Bayern de Munique, ele colocava os laterais um pouco mais por dentro, isso ele faz no Manchester City também, Lewandowski, Robin Ribéry, e colocava os 2 pontas aqui. Então, isso aqui também é um que o pessoal chama de pirâmide invertida, que é um 3-2-5 ou 2-3-5. Simplesmente é para dizer o seguinte, a numeração tática não faz nenhuma diferença. A coisa menos importante do guardiolismo é se são 3 atacantes, se são 4 zagueiros. A coisa mais importante e aí é que vem do cruyffismo, se você tem a bola, o adversário não pode ter. E se ele não pode ter, ele não pode te atacar e não pode te fazer gol. Então a bola é o centro do jogo. A bola sendo o centro do jogo, você precisa de bons jogadores. Jogadores que saibam tocar a bola. Então a coisa mais importante é ter a bola, ter bons jogadores para executar esse tipo de jogo, senão você não consegue, fica essa cópia mal feita aí que muita gente tenta e tentava fazer de copiar sem ter jogadores o suficiente para isso. E o Guardiola já admitiu que ele só consegue fazer isso porque os jogadores são muito especiais. Sem jogadores especiais, ele não conseguiria fazer. Então se esqueçam tudo isso aqui, se esqueça números, se esqueça se o lateral é isso. Bons jogadores, jogadores que tenham a bola e ter a bola para atacar e para defender. É outro conceito. Não só para você atacar, mas bons jogadores normalmente são baixinhos, são frágeis fisicamente, esses caras não sabem defender dentro do área, eles só sabem se defender tocando a bola. Então quando você vê um time do Guardiola tocando a bola sem parar, às vezes ele não está atacando, ele está na retranca, ele está se defendendo para evitar o ataque do outro lado. Então o guardiolismo é isso, como que você usa a bola, quais jogadores você escolhe para fazer isso, como você coloca os caras dentro de campo. Tanto é que das 11 ligas que ele ganha, em 9 o time dele tem a melhor defesa do campeonato, né? Então ter a bola também é ter uma boa defesa. O Beckler fala de posse de bola, né? Porque, enfim, é um nervo central do guardiolismo. E quando a gente fala guardiolismo, são das repercussões do Guardiola também. E eu trago alguns exemplos aqui, alguns dados, Beckler. Nessa temporada, na Premier League, o Manchester City e o Arsenal, não por acaso, são os times com mais posse de bola na competição. Em La Liga, é o Barcelona de Xavi que tem o maior número de posse de bola na temporada. E na Championship, a segunda divisão inglesa, é o Burnley, que até pouco tempo atrás jogava um futebol puro, britânico, inglês, dos anos 90, com o Sean Dyche, que hoje tem no Vincent Kompany um rascunho de Guardiola que está dando muito certo. O time está voando e daqui a pouco vai estar na Premier League. E nesse momento não só está na liderança, como tem a maior posse de bola na Championship. E eu te pergunto, Marcelo, e pergunto para tentar aprender também, por que a posse de bola é tão importante para esses times? Então, o Burnley, sinceramente, eu não sei. Os outros 3 eu vejo mais jogar. O Burnley eu acredito que o Vincent Kompany, depois de ter estado tanto tempo com o Guardiola, tenha aprendido, que tenha mudado completamente a filosofia desse clube. A bola é muito importante porque você precisa ter muitos jogadores perto de onde está a bola para atrair muita gente do adversário para lá e depois dar um passe para onde não tem ninguém. Então, futebol é um jogo, no final das contas, de espaço. E se está todo mundo no espaço, o outro espaço está livre. O campo tem sempre 105 por 68. Então, se está todo mundo na esquerda, a direita está livre. E qual que é a intenção? Atrair todo mundo para cá para jogar a bola para lá. Isso, inclusive, é técnica e tática do basquete também, né? Se atrai de um lado da quadra, se gira para o outro para que o arremesso seja mais livre. Então é muito mais fácil que seu atacante vá para 1 contra o lateral dos caras, se ele de fato estiver 1 contra 1. E não se tiver a marcação, se tiver um volante, se tiver uma cobertura e tal. E como que é a melhor forma de você colocar o seu atacante num contra um adversário? Atraindo de um lado, girando para o outro. Ou atraindo até o seu gol e depois avançando para ter mais espaço para que esses caras corram na frente. Saber utilizar a bola dentro de um espaço e com os tempos, toques mais curtos, mais rápidos, é o que faz o guardiolismo ser tão especial, porque tem muita gente que tem a bola. Se a gente fizer um time do Fred contra o time do Beckler, algum vai ter que ter mais a bola e não vai querer dizer nada. Então por isso que os times que jogam esse tipo de jogo precisam tanto da bola e a bola faz tão bem a eles, e por isso também, Fred, eles sofrem tanto quando não tem. Dentre dessas diversas entrevistas que eu estive
perto do Guardiola, eu perguntei se ele se considera um técnico retranqueiro, né? Se ele se considera um técnico defensivo, pelos números tão especiais dos times deles. Defensivamente sofrem muito poucos gols, historicamente, né? Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, e na resposta ele vai por essa veia, né? Ele vai por essa explicação que parece muito óbvia, mas não é tão simples de você construir e de você trazer essa identidade para um time, que é ter a bola é a melhor defesa do futebol, porque o outro não tem. É simples assim, né? Porque parece só, enfim, colocar o óbvio na nossa cara, mas é isso. Em muitos momentos você pode... Tem gente que acha chato, né? A bola vai para um lado, vai para o outro, esfria o jogo, e segura a transição, e daqui a pouco você morde. Mas, cara, é um método já provado, comprovado, e que venceu em 3 ligas diferentes em cerca de 15 anos de carreira. Então, eu acho muito especial, e acho que a gente deveria, às vezes, ter um pouco mais de... Enfim, evitar os reducionismos de olhar para títulos de Liga dos Campeões, como se isso fosse a métrica para determinar bons e maus treinadores, e entender mais profundamente qual o impacto que esse cara teve no futebol e o impacto que ele continua tendo, porque ele continua ou vencendo ou quase vencendo praticamente todos os títulos. E não só ele, a gente vê, por exemplo, o Arteta, como é um discípulo dele, e o Arsenal tem muitas coisas dele e faz tudo muito mais rápido, né? Hoje o Arsenal consegue fazer as coisas até mais rápido do que o Manchester City. Tem uns outros exemplos também, porque parece que se a gente fala de posse de bola, todo time que tem mais posse de bola é um time guardiolista, e não é assim. Por exemplo, se a gente for pegar outras ligas europeias, o Bayern de Munique tem a maior posse de bola da Alemanha, o Napoli tem a maior posse de bola da Itália. O Fluminense, e eu simplesmente peguei o exemplo do Fluminense porque o Fernando Diniz é considerado o Guardiola dos trópicos, teve a maior posse de bola do futebol brasileiro em 2022. O PSG tem a maior posse de bola do futebol francês nessa temporada. Então, se a bola é tão importante, por que esses times que têm mais posse de bola não são considerados times guardiolistas? É porque, no fim das contas, não é essa a única métrica que a gente pode determinar se um time bebe dessa mesma fonte ou não. Até porque, ainda bem, há diversas outras formas de você jogar futebol, né? E que passam, às vezes, parcialmente pelo guardiolismo, pelo cruifismo, por outras escolas, por Arrigo Sacchi, enfim, por diversas outras fontes do futebol. E você pode formar a sua própria, né? Quando você cita o Fernando Diniz, eu lembro dele numa entrevista no Bem Amigos no Sport TV, ele falando que se o Guardiola tem no jogo de posição, no jogo posicional, uma das fontes para o que ele transformou o guardiolismo, o Diniz gosta de chamar o jogo dele de jogo aposicional, né? Que acho que basicamente a diferença, você pode me corrigir na sequência, Beckler, é que você, no aposicional, aproxima mais os jogadores da bola com mais liberdade e fluidez de posição, e no jogo posicional você basicamente tenta manter uma rede meio que rígida para que a bola gire dentro dessas posições e não uma fluidez maior entre os jogadores. Eu não sei o que eu estou fazendo tanto com as minhas mãos aqui, mas eu acho que pelo menos deu para ter algum recurso visual. Mas eu acho que o grande barato desses dados aí também é que mostram pra gente que há outras formas e outras escolas que também valorizam a posse de bola, que não o guardiolismo. Eu acho que também mostra que, o que eu falava antes, que nem sempre quem tem a bola quer dizer alguma coisa. Se jogar o time do Marcelo e o time do Fred, um vai ter que ter mais a bola. E depois não vale, na hora de comentar um jogo, de analisar, mas o time tem muito mais a posse de bola e o outro vai ganhando de 3-0. Se bobear, o time que tem mais a posse de bola nem queria ter, é porque o outro time deu a bola para ele, obrigou ele a ter a bola para poder contra-atacar. Por que o Bayern de Munique tem tanta posse de bola na Alemanha? Porque ninguém se atreve a atacar o Bayern. Todo mundo fica morrendo de medo na defesa, então o Bayern de Munique tem mais a bola. Mas o Bayern não quer fazer 300 toques até chegar no gol, não quer se defender com a bola no pé. O Paris Saint-Germain tem mais bola na França, porque ninguém quer atacar o Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain gosta mesmo de contra-atacar. O Paris Saint-Germain não gosta de atacar, de colocar seus jogadores no campo de ataque e tal. O conceito do guardiolismo, o conceito desse tipo de jogo, outro dia ele falou que não pode jogar contra o Leipzig perdendo a posse de bola, porque o Leipzig tem Timo Werner, Nkunku, Szoboszlai, tem Lainer, tem jogadores que se precisar correr 50 metros 1 milhão de vezes, eles vão correr. Bernardo Silva, Gundogan,
Foden, esses caras não vão correr 50 metros toda hora. Então, o campo não pode ter 100 metros para os times do Guardiola e os times que trabalham nesse mesmo esquema. Os campos têm que ter 40 metros, 30 metros. E se você ficar dando passes longos, isso não vai funcionar. Então, esses times que a gente citou aqui, alguma coisa tem de esquema tático, de ter mais a bola, de ter que achar espaço, alguma coisa sempre vai ter e podem aprender, porque o futebol vai evoluindo, mas eles não são time guardiolistas porque eles não têm os jogadores, eles não têm a ideia e eles não têm a prática. Basicamente, que eles têm a bola, porque tem que ter, porque não vai ter que ter. Então, se o time do Fred ganhar do time do Marcelo com 60% de posse de bola, não dá pra falar que ele foi guardiolista. Dá pra falar só que ele teve mais posse de bola, então nem sempre esse é o único parâmetro pra avaliar. Rapaz, eu acho que tá muito bem explicado, hein? Tão bem explicado que é hora de tirar o nosso programa um pouco de contexto. É a hora do nosso quadro Out of Context. E você pode começar, Marcelo Becker, com alguma curiosidade fora de contexto de Guardiola, Barcelona, Espanha, enfim, você decide. E eu tô curioso para saber a curiosidade que você tem, porque a minha já tá no roteiro, então eu, você e a produção já vimos, que é o seguinte: o Guardiola é esse técnico tão intenso, tão dedicado ao futebol, e uma das tantas entrevistas dele, Fred não estava, eu não estava, mas é uma das mais icônicas, todo mundo vai se lembrar, véspera de Real Madrid e Barcelona, semifinal de Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu. É a época mais tensa dos clássicos. Hoje todo mundo reconhece que era muito desnecessária a tensão que existia naqueles clássicos. E o Mourinho adorava os jogos mentais. Ele tentava pegar o Barcelona já que não dava na bola, com todo tipo de artimanha. E o Guardiola estourou antes da prévia da Champions. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco. Eu sei de cor essa entrevista, Fred, sei de cor essa fala do Guardiola. Eu não faço ideia de nenhuma resposta da entrevista. Ele abre a entrevista assim, eu sei de cor. E um outro ponto interessante, o Guardiola é muito metido em temas políticos, em temas independentistas da Catalunha também. Tanto que aqui em 2017 a gente teve um referendo pela independência da Catalunha e o partido político que foi formado, a formação política que foi feita antes, né, com vários partidos, agora não me lembro o termo que se usa para isso, coligação, como se fosse uma coligação. Isso. Se chamava Juntos pelo Sim, Juntos Paul Sí. E o Guardiola se filiou a esse partido e deu um discurso, fez uma propaganda política. Olha aí. Aquesta és la possibilitat que tenim de fer un país nou des de zero, més just per a totes i per a tots. És la revolució democràtica més gran que ha existit en els últims anys. A tots i a totes, Junts pel Sí, molta sort e fins ben aviat. Sempre foi, Fred, engajado não só em futebol, mas em muitas outras coisas, e você já deve ter visto isso por aí também. Ah, muitas vezes. Muitas vezes o Guardiola tá com algum adereço ou algo que remeta a algum posicionamento político ou prestando atenção em alguma outra coisa que não o futebol. Às vezes prestando atenção em coisas, rapaz, que pega a gente de surpresa, Marcelo. Eu vou ter que trazer isso aqui. Eu peço desculpa por me incluir mais uma vez no Out of Context, mas, cara, eu tenho que colocar no meu currículo. Se algum dia eu tiver que passar por uma entrevista de emprego, isso vai estar ali no meu currículo, que foi a vez que o Pep Guardiola decidiu, por Zoom, por câmera, não foi ao vivo, porque era época de auge de pandemia, ele decidiu elogiar o meu bigode. Hi, Pep. We've always known the qualities of Fernandinho as a leader of the squad. I like your mustache, Fred. Thank you very much. You are so attractive, sexy. Thank you very much. Yeah, it's just I used to have a beard, but now it's just a lockdown. Então, cara, é difícil reagir a isso, né? Mas eu vou guardar esse momento no meu coração. Por mais que tenha sido um elogio irônico, né? Sarcástico. Não, foi sincero, foi sincero. E você sabe parece que não é. Eu faço aula de francês e quando você fala que é jornalista, o professor fica muito mais interessado em escutar a história do que te dar aula, né? E uma vez uma professora perguntou se eu tinha alguma curiosidade de alguma entrevista. Eu falei, até tenho, mas tem um colega meu que tem uma melhor ainda. E contei a sua. Cara, essa história, toda vez que eu tenho que conhecer algum amigo da minha namorada que é inglesa, e geralmente alguém que tá super dentro de futebol e tal, os ingleses são loucos por futebol, né? Para quebrar o gelo eu conto essa história porque é a melhor para você se aproximar de qualquer um que tem um mínimo de apreço por futebol e que tá curioso da nossa vida aqui. Mas enfim,
No próximo eu prometo não me incluir no Out of Context, mas aqui essa foi irresistível, Marcelo Beckler. Assim como o bigode. Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente sempre faz. Resumo. Para resumir, Fred Caldeira, o cruifismo influenciou uma geração de técnicos, o guardiolismo aperfeiçoou essa técnica, essa filosofia, e agora também influencia vários outros. O que essa filosofia, esse sistema tem em relação aos outros, que os outros não têm? Pois é, cara, eu acho que para você transformar o cruifismo em semente e deixar de ser árvore, e você tomar esse lugar de árvore, o guardiolismo fez isso, você precisa ser muito especial. E no fim das contas a gente vê ramificações interessantes no futebol de hoje, né? O Mikel Arteta no Arsenal, o Burnley com o Vincent Kompany liderando a segunda divisão inglesa e questão de tempo para voltar para a Premier League num estilo muito diferente ao do treinador anterior, o Shandait, e o Xavi em Barcelona. Então é interessante que a gente veja times bebendo dessa fonte, conseguindo também, e no caso da Inglaterra, talvez até roubando o título do próprio Pep Guardiola, no caso do Arteta e do Arsenal, né? Ter no olhar para a bola o caminho principal para você não só ganhar, como também encantar, Marcelo. E sabe o que eu acho interessante? Depois de programa inteiro eu consegui pensar em uma metáfora boa. Você falou do cruifismo ser a semente e do guardiolismo ser a árvore. É uma árvore, que vocês me entendam, com um tronco bastante firme. Porque não é a qualquer derrota que você vai cortar e que você vai para outro lado e que você vai mudar. Uhum. Como tem firmeza, como você sabe o que você quer, você tem um plano. E quando você segue um plano, mesmo que você perca um jogo, mesmo que você perca uma temporada, você sabe o que tem que fazer, como tem que fazer. Outra coisa é que consiga fazer, mas você sabe o que tem que fazer, como você tem que ganhar, como você tem que fazer para ganhar, e o que você precisa para chegar lá. O Guardiola uma vez deu uma declaração que eu venho de um lugar que ensina a gente a entender por que a gente ganha e por que a gente perde. Eu acho que o guardiolismo é isso. Esses times sempre sabem por que eles estão ganhando ou por que eles estão perdendo. Se não sabem, está mal feito. Então, para mim, é isso que diferencia. Não é um jogo aleatório, não é um jogo de sorte e azar, é um jogo que minimiza erros, que às vezes vai dar mais certo ou mais errado. Mas você tem um caminho muito sólido para seguir e você sabe qual que é esse caminho. Não é só o que, né? É por que também. E Marcelo, a gente tem esse programa toda terça-feira no YouTube da TNT Esportes, a partir das 11 horas, horário de Brasília. Toda terça-feira, 11 horas, a gente vai soltar um Fred e Beckler Explicam. E a gente agradece as mensagens que vocês mandaram depois do primeiro episódio, que a gente falou sobre o Neymar, e pedimos também mais mensagens e mais o quê, Marcelo? Mais like, mais inscrição, mais feedback, mais sugestões de tema. Vocês já sabem, de vez em quando o pai e o avô de vocês ligavam a televisão no horário que tinha o programa, é igual vocês fazem agora. 11 horas da manhã, terça-feira, YouTube da TNT, tem Fred e Beckler Explicam, e semana que vem tem mais.